Muito bem, os que permaneceram aqui, não saíram, vão ser instruídos pelo livro de Daniel, não é? Então, abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Estamos quase terminando o livro de Daniel. Esse é o 26º sermão em Daniel. São 26 sermões já, ok? Daniel, capítulo 11. Na última vez que eu lhes falei, nós fomos até o verso 4 do capítulo 11. Hoje vamos ler um outro bloco, a partir do verso 5 até o verso 20, ok? Daniel 11, verso 5 a verso 20. Eu lerei e peço a você que acompanhe a leitura. Espero que você acompanhe com bastante atenção, com muito interesse, com fé, porque não é a leitura de um texto qualquer, é a leitura de um texto inspirado por Deus. Quando a gente lê o texto inspirado por Deus, é como se Deus... Como não? Deus está falando conosco, né? Como se é a palavra de Deus. Então, ouçam atentamente a palavra de Deus. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, mas os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino
e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa de seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Vamos orar? Pedir ao Senhor a bênção da iluminação, a graça de um bom entendimento daquilo que nós lemos. Bom Deus e Pai, agradecemos-te a leitura do texto que acabamos de fazer, e agora, quando vamos nos esforçar para compreendê-lo, nós pedimos ajuda ao Senhor. Por favor, Senhor, que o teu Espírito Santo, chamado de Espírito de luz, ilumine cada um de nós, a fim de que possamos ter uma correta compreensão daquilo que acabamos de ler. Que o teu Espírito também trabalhe no nosso coração durante esse tempo de meditação, promovendo em nossos corações aquelas mudanças que tu desejas. Que o nosso coração seja reorientado pelo poder da tua palavra. Pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Irmãos, aqui em Daniel 11, vocês já sabem, nós temos o registro do último dos 4 resumos da história humana que Deus deu a Daniel. Nesse livro, Deus deu a Daniel 4 resumos da história humana. Então, esse aqui é o último dos 4. Está no capítulo 11. Então, Daniel tomou conhecimento e registrou, por inspiração de Deus, esses acontecimentos antes que eles se tornassem história. No último sermão, nós salientamos que esses eventos foram registrados antecipadamente por Daniel, com uma riqueza de detalhes tal que muitos estudiosos hoje leem isso aqui, depois que as coisas aconteceram, e sugerem que o texto foi escrito depois que os eventos aconteceram. Mas, de fato, nós sabemos que não é assim. O que temos aqui não é história. O que temos aqui é profecia. Textos como estes acabam provando para nós a doutrina dos decretos de Deus. Como é que Deus pode revelar de antemão o que vai acontecer? Ora, ele só pode revelar de antemão o que vai acontecer, porque o que vai acontecer foi por ele mesmo decretado. Então, o que nós temos aqui é uma prova da doutrina do eterno decreto de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender esta lição. Aprendamos esta lição. Nada na história acontece por acaso. Nada na história acontece sem propósito. A história da humanidade não é uma sucessão de eventos sem propósito, aleatórios,
e sem sentido. Deus decreta tudo que acontece na história. E exatamente por isso, ele pode antecipadamente, como fez com Daniel, revelar o que vai acontecer, porque ele é o Senhor da história. No último sermão, nós fomos até o verso 4, como eu disse a você, e vimos que o verso 4, o que está profetizado no verso 4, cumpriu-se na vida de Alexandre, o grande conquistador. Veja aí no verso 4. O verso 4 diz que no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos dos céus. A história posterior mostrou a nós que exatamente assim aconteceu com Alexandre. Porque no auge do seu poder, Alexandre morreu ainda jovem, e o seu império foi dividido entre 4 dos seus generais: Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Agora, observem que, embora tenha surgido a partir do império de Alexandre estas 4 dinastias, o bloco de versículos que nós lemos hoje, a partir do verso 5, focaliza apenas 2 destas dinastias. É a dinastia ptolomaica e a dinastia seleucida. É claro, elas não aparecem no texto que nós lemos com esses nomes. Elas aparecem com os nomes Rei do Norte, Rei do Sul, Rei do Norte, Rei do Sul. Você ouviu a leitura? Então são essas 2 dinastias que estão sendo contempladas aí na profecia que nós acabamos de ler. Então, o bloco de versículos que lemos, verso 5 até o verso 20, trata das tensões entre estas 2 dinastias. Deus está antecipando a Daniel uma série de conflitos que haveriam de acontecer na história entre essas 2 dinastias mencionadas aí como Rei do Norte e Rei do Sul. A pergunta é: por que é que a profecia focaliza somente 2 e não as 4 dinastias que formaram a partir do desmanche do império de Alexandre? Irmãos, a profecia aqui, ela é intencionalmente seletiva. As 2 dinastias aqui são focalizadas porque são aquelas que têm relação com o povo de Israel. Então prestem bem atenção. O foco da profecia é o povo de Deus. O foco da profecia é o povo da aliança. Se esse texto fosse um texto histórico, talvez o foco não seria o povo de Israel. Talvez o foco de um historiador fosse outro. Até porque, do ponto de vista de um historiador secular, Israel não tem muita relevância. Mas, do ponto de vista da profecia, Israel é relevante. Ele é o povo da aliança. Ele é a menina dos olhos de Deus. Ele é o povo de Deus. Então é por isso que estas 2 dinastias
são selecionadas e as outras 2 são esquecidas. Tem mais. A própria terminologia do texto indica que a profecia é montada tendo a sua centralidade no povo de Deus, em Israel. Por que é que essas 2 dinastias são chamadas aqui de Rei do Norte e Rei do Sul? Por quê? Você precisa entender que Norte e Sul aqui tem como ponto de referência Israel. É que uma destas dinastias reinava ao norte de Israel e a outra reinava ao sul de Israel. Então o texto profético, ele é elaborado, ele é montado tendo Israel como o marco zero, como o centro da profecia. O que o profeta está dizendo, ou que o ser angelical está dizendo a Daniel, é que uma dessas dinastias estaria ao norte em relação a Daniel, e outra em relação a Israel, e outra ao sul em relação a Israel. O que isso ensina para você e para mim? Irmão, simples. Aqui a gente já pode aprender que o interesse de Deus ao decretar os acontecimentos, que o interesse de Deus ao governar a história é o seu povo. É o povo da aliança. Deus decreta o que decreta. Deus governa a história, tendo como interesse central a sua própria glória e o bem do seu povo. Deus não está comprometido com outra coisa, senão com a sua própria glória e o bem do povo da aliança. Aprendamos isso. Deus age sempre em benefício de seu povo. Não é à toa que mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever que todas as coisas colaboram para o bem do povo de Deus. Porque é com esse interesse que Deus decreta os acontecimentos e é com esse interesse que ele governa a história. Tudo visa a glória de Deus e o bem do seu povo. Obviamente, isso não significa que o povo da aliança não enfrente lutas. Não significa que o povo da aliança não enfrente provações. Não significa que o povo de Deus não seja vítima, muitas vezes na história, da maldade e da injustiça que campeia no mundo. Isso significa, sim, que o resultado final da história será a redenção gloriosa desse povo. Deus nunca se esquece da sua aliança. Ele é fiel à sua aliança. Mesmo quando as coisas parecem sair erradas, mesmo quando a vida toma um rumo do qual nós não gostamos, nós precisamos crer que Deus é fiel à sua aliança. Irmãos, lembrem-se também de que o propósito desta profecia que estamos analisando é ajudar a Daniel e ajudar o seu povo a suportarem os problemas e as lutas que se aproximavam. Vocês já sabem do contexto. O exílio já tinha terminado. A reconstrução de Jerusalém e do templo já tinha sido autorizada por Ciro. As obras já tinham começado, mas Israel começou a enfrentar uma oposição dos samaritanos e as obras foram embargadas. Então os problemas começaram. E o Senhor então mandou esse ser angelical
revelar essas coisas a Daniel, a fim de encorajá-lo, dar um correto entendimento da história a ele e ao povo de Israel. Então, nestes versos que lemos, nós temos aqui predições a respeito do que hoje ficou conhecido na história como as famosas guerras sírias. Esta série de conflitos entre esse rei do sul e esse rei do norte, hoje é conhecido na história como as guerras sírias. Obviamente, Deus está fazendo Daniel saber dessas coisas antecipadamente. Deus está fazendo Daniel saber que haveria uma sucessão de conflitos armados entre a dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomaica. Como eu disse, essas duas dinastias aparecem aí no texto com o nome de Rei do Norte e Rei do Sul. Rei do Norte, a Síria. Rei do Sul, o Egito. Isso fica claro se você der uma olhada no versículo 8. É o único momento em que Rei do Sul é chamado de Egito. Verso 8, você vai descobrir aí que Egito é sinônimo de Rei do Sul. Então, Daniel está recebendo informações antecipadas. Mas hoje, depois que as coisas aconteceram, se você fizer uma pesquisa, depois pode fazer uma pesquisa, vai lá no Google, põe lá, guerras sírias. Aí você vai descobrir que guerras sírias hoje é uma série de conflitos que aconteceram século 3 e século 2 antes de Cristo. Então, essa série de conflitos entre Síria e Egito ficou conhecido na história como as famosas guerras sírias. Deus está dando a Daniel aqui informações antes dessas coisas acontecerem. Esse período, que hoje é conhecido como guerras sírias, essa sucessão de conflitos armados entre essas duas dinastias, isso durou cerca de 150 anos. Foi um período muito conturbado da história naquela região. Período marcado por uma série de convulsões resultantes dos interesses de cada dinastia. Foi um período marcado por intrigas, manobras políticas, traições, assassinatos. Cada uma dessas duas dinastias lutando pelos seus próprios interesses, buscando expandir o seu poder, uma ao norte, outra ao sul de Israel. Preste atenção. E o povo da aliança no meio desta ebulição geopolítica. Então, esse é o contexto da profecia. Como foi que aconteceu esta série de conflitos entre o norte e o sul? Olha aí, como é que ele começou o verso 5. Diz aí, o rei do sul, que você já sabe, que é a dinastia Ptolomaica, portanto o Egito, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este rei do sul, que seria forte, é Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, que herdou 1/4 do seu império em 322 a.C. e veio a governar o Egito. Agora veja o verso 5. Verso 5 fala também de um de seus príncipes que haveria de se tornar forte. Hoje nós sabemos que Ptolomeu tinha sob a sua proteção um príncipe chamado Seleuco, que se tornou um brilhante militar e em breve um dos seus generais. Mas acontece
que em 312 a.C., Seleuco, este jovem príncipe, do qual fala o verso 5, conquistou terras na Babilônia e estabeleceu o seu próprio império, independente da dinastia ptolomaica. Nascia assim a dinastia Seleucida, nominada aí na profecia como Rei do Norte. E como diz a segunda parte do verso 5, esta dinastia Seleucida, recém-nascida, se tornaria mais forte do que o rei do sul, o Egito. Então preste atenção, Deus está revelando a Daniel como começaria essa história de conflitos entre o rei do norte e o rei do sul. Irmãos, por uma questão de tempo, nós não vamos comentar aqui cada detalhe dessa longa história, mas só para que você tenha uma ideia do emaranhado geopolítico no meio do qual Israel viveu neste período da história. Eu chamo a sua atenção para o verso 6. É dito no verso 6 que a certa altura houve uma tentativa, ou haveria, está falando no futuro, haveria uma tentativa de concórdia por meio de um casamento. Olha aí o verso 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, isso é o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Acharam aí no verso 6? Irmãos, de fato isso aconteceu. 35 anos após a morte de Seleuco, aquele príncipe que criou uma nova dinastia, quem o sucedeu no trono do norte foi Antíoco II, que se casou com Berenice, filha de Ptolomeu, numa tentativa de estabelecer a concórdia, como diz aí o verso 6, entre os dois reinos conflitantes. A profecia diz que um dos reis daria a sua filha em casamento ao outro. Mas como diz também o verso 6, na segunda parte, essa seria uma tentativa frustrada. Veja aí a segunda parte do verso 6. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Acontece que, para se casar com Berenice, Antíoco II se divorciou da sua esposa Laodice. Laodice, isso é história agora, tá? Laodice, por vingança, acabou envenenando seu ex-marido. E a tragédia desta tentativa de concórdia ainda seria maior, porque Seleuco II, filho de Laodice, a esposa traída, persegue e mata Berenice e toda a sua comitiva. Como eu disse, foi um longo período de cerca de 150 anos de convulsões geopolíticas, de conflitos armados, de alianças e traições que afetaram a vida do povo de Deus. Ora o norte prevalecia nesse período, ora o sul prevalecia, e no meio dessa história de conflitos, dessas pressões, manobras, conchavos, traições, lá estava o povo da aliança. Vejam agora no verso 17, mais uma profecia de uma interessante manobra. Eu estou pensando coisas aqui, não dá para detalhar cada versículo, nós não temos tempo para isso. Mas olha o verso 17, só para você perceber mais uma manobra aí.
resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Deus revelou a Daniel também que, não conseguindo derrotar o sul, o rei do norte usaria uma tática diferente. Ele procuraria infiltrar uma jovem no reino do sul, dando esta jovem em casamento ao rei do reino do sul, do Egito. Mais um casamento aí na jogada, na história. Agora o propósito fica claro que não é a concórdia. Qual é o propósito aí? A destruição do reino inimigo. Gente, isso aconteceu. Isso aconteceu. E os personagens desse momento histórico são muito conhecidos. Você já ouviu falar em Cleópatra, a rainha do Egito? É isso aqui. Ela é filha do rei do norte, que foi dada em casamento ao rei do sul, Egito. Uma infiltrada. O pai infiltrou a filha a fim de vencer o inimigo, o opositor. Fecha no final do verso 17. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Irmãos, aconteceu exatamente assim. O plano do rei do norte não deu certo. Cleópatra não satisfez as expectativas do pai, pois era uma esposa leal ao marido. Sempre se posicionava em favor do marido contra os interesses do pai. Enfim, eu acho que já dá para ter uma ideia desse conturbado período da história que Deus antecipadamente faz Daniel saber. A pergunta é, disse no início que o foco aqui é o povo da aliança. Ele é o foco central. Como é que ficava o povo de Deus no meio desse emaranhado? Preste bem atenção. Os dois lados tinham interesse em controlar a Palestina. Um estava ao norte, o outro estava ao sul de Israel. Por quê? Quem controlasse a Palestina, que ficava no meio, primeiro teria uma proteção contra a invasão do inimigo, não é? Porque para chegar para o sul, chegar ao norte, tinha que passar pela Palestina. Mas se a Palestina estiver sendo dominada pelo norte, o sul não vai chegar ao norte. Tem uma barreira, não é? Além disso, aquele que controlasse a Palestina, além de ter uma barreira de proteção, ela também teria uma área de preparação para o ataque do inimigo. Então, quem controlasse a Palestina estaria com a faca e o queijo na mão, tanto para se proteger de ataques, quanto para atacar o inimigo. Irmãos, nesse longo período de convulsões geopolíticas, conflitos armados, ora o norte prevalecia, ora o sul prevalecia. E como estas coisas aconteceram no período interbíblico, período de silêncio profético, a gente não sabe exatamente como foi que o povo da aliança se comportou no meio desse emaranhado. Mas, irmãos, a profecia aqui parece dar uma pista. Parece. Veja o verso 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul,
também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Então preste atenção. Diz aqui que naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. E fala que o rei do norte conseguiria aí alguns aliados que são mencionados nesse versículo 14 como também os dados à violência dentre o teu povo. Quem são esses dados à violência dentre o teu povo, que haveria de aliar-se ao norte contra o sul? Quem são esses dados à violência dentre o teu povo? Lembra quem está falando? É o ser angelical que veio a Daniel para dar essas informações a Daniel. Então ele está falando com Daniel. Daniel, alguns, não é? Está dizendo aí, alguns dados à violência dentre o teu povo, o povo de Daniel. Então, parece que nós temos aqui a informação de que alguns dentre o povo de Deus, em algum momento, se aliariam o rei do norte contra o rei do sul. E diz o final do verso, mas cairão. Verso 14. Vejam também o verso 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Quem é esse seu povo escolhido? Parece que são pistas da participação do povo de Israel nessas controvérsias da geopolítica da época. Parece uma referência ao povo da aliança. E vejam ainda o verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Terra mais gloriosa do seu reino, parece uma menção à terra da Palestina. Irmãos, como eu disse, isso é do período interbíblico, silêncio profético, mas parece que estas são pistas de uma atitude muito comum no povo de Israel. Uma atitude que foi repetida muitas vezes ao longo de toda a história, mesmo antes do exílio. Atitude esta que Deus sempre condenou. Que atitude eu estou me referindo? É que muitas vezes na história do povo de Deus, o povo de Israel, se sentindo ameaçado por algum inimigo, colocava a sua confiança em alianças políticas que faziam com nações estrangeiras. Não poucas vezes Deus condenou o seu povo por colocar a sua confiança nas suas alianças políticas e militares em lugar de confiar no Senhor. Em várias épocas isso aconteceu. Vou dar só um exemplo. Antes do cativeiro, só um exemplo. Abra Isaías. Isaías capítulo 31. É um desses momentos na história do povo da aliança que o Senhor os adverte quanto a essa escolha nefasta. Isaías 31, verso 1, veja só. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos
e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Então, Isaías está, em nome de Deus, chamando a atenção do povo para essa tendência de confiar nas suas alianças políticas e militares, em vez de confiar no Senhor. Olha o verso 3. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador, Egito, como o ajudado, Israel. E ambos juntamente serão consumidos. Então, irmãos, parece que o povo de Deus, nesse período também, estava tomando a mesma atitude. Essas pistas parecem indicar isso. Parece que o povo não aprendeu a lição. Parece que, mais uma vez, eles estavam depositando a sua confiança em alianças políticas. E o resultado foi que, neste período da história a que a profecia se refere, Israel foi brutalizado por ambos os regimes, tanto do norte quanto do sul. Israel nunca foi uma nação livre nesse período. Ora era dominado pela Síria, ora era dominado pelo Egito. Irmãos, aqui nós temos uma preciosa lição. Uma lição muito oportuna. Muito oportuna. Assim como o povo de Israel vivia num contexto de uma polarização entre norte e sul, entre Síria e Egito, nós estamos vivendo num momento de polarização política no nosso país. Não entre norte e sul, mas entre direita e esquerda, conservadores, progressistas. E assim como a Síria e o Egito, naquela época, tinham interesses no povo de Deus, naquela época, pois, como eu disse, era estratégico para os dois lados. Assim também a igreja hoje é uma fatia do eleitorado que interessa a ambos os lados, pois é uma fatia estratégica, tanto para um lado quanto para o outro. Irmãos, não se iludam. Assim como a Síria e o Egito não estavam nem um pouco interessados em Deus e na sua glória, mas só queriam promover os seus próprios interesses, os seus projetos de poder, hoje também os poderosos deste século não estão interessados em Deus e na sua glória, mas em seus próprios projetos de poder. E assim como Israel não deveria colocar a sua esperança nem no Egito, nem na Síria, a igreja não deve esperar socorro, nem da direita, nem da esquerda. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem da direita, não vem da esquerda, vem de cima. Que Deus nos ajude a viver esse momento conturbado da história do nosso país. Que Ele tenha misericórdia do seu povo. Amém.